Fala rapaziada, como que vocês estão, beleza? Fazendo mais um vídeo pro canal, a gente vai falar hoje do XP LG, que é um fundo aí de logística da XP. E anteontem, se não me falha a memória, a gente falou do fundo de shopping da logística, da XP, que é o XPML. E agora vamos falar o de logística, né? Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda, tá? Eu tenho ativo, mas é opção minha. Eu sei dos riscos e cabe na minha gestão de risco. Então vocês aí administrem e tomem suas próprias decisões, ok? Aproveitando ali, dá uma forcinha pro canal, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, dá essa fortalecida pra gente, porque motiva bastante aqui do outro lado esse feedback, tá bom? Falando então do XPLG, eu tenho um valor aportado nele de R$ 6.800. O valor atual da minha posição nele é 6.680, basicamente R$ 200 aí de desvalorização que eu tenho desde a minha compra. E hoje ele representa na minha carteira um percentual de 3,49. Todo o percentual vocês podem ver em cada vídeo aí que é bem semelhante. A minha posição ela é bem igual aí, exceto aquelas duas posições gigantes ali que tá tudo errado. Mas enfim, seguindo a carteira, então 3,49 aí no XPLG, ok? Bem saudável. Falando um pouquinho dos indicadores do comparativo do relatório gerencial mês 5 e mês 6, né? Aqui pulando de forma breve ao que mais importa, né? Então VP por cota, tranquilo, o P sobre VP tranquilo, ele apresenta aí 0,84 no momento, então ele está descontado, né? Ele está com desconto aí em relação ao valor patrimonial. A gente sabe que é normal aí para logística, para shopping, para laje corporativa. Basicamente todo segmento aí de tijolo está com desconto. O dividend yield mensal, né, subiu um pouquinho agora no mês 6, 0,74 em relação a 0,71, então também positivo. E aí a gente começa a entrar onde tem um pouquinho de atenção, né, que é o caixa. Então o caixa desse fundo estava com 1,31, terminou o período com 1,92, então deu uma aumentada ali no caixa. Ainda assim abaixo de 2, que é o que eu considero como um pouquinho saudável, ali ter essa reservinha para qualquer situação. Apesar que nesse fundo não me preocupa tanto, né, o caixa baixo, porque ele não tem alavancagem, né? A gente vai ver ali para baixo. Mas ainda assim, se ele chegasse ali nos 2, equalizava para mim e ficava tranquilo. Então eu sigo de olho aí no caixa dele. A base de cotista bem sólida, aumentou um pouquinho mais. Um número muito alto de cotista, né? 283 mil cotistas aí no fundo. O resultado mensal. O resultado mensal, por mais que eu deixei ele no ok, ele teve uma queda no período, né, de 18 para 15. No relatório gerencial, o fundo explica um pouquinho o porquê, já já a gente vai ver o porquê. Né? E as despesas totais, aqui ele não entra de certa forma no ponto que eu acho já um pouquinho crítico, que é acima de 15, mas ele já está, primeiro que ele já está chegando próximo, né? Ele já está com basicamente 13, e segundo que é um fundo que não tem alavancagem, né? Então uma despesa que me chama um pouco a atenção, que é um pouco alta para um fundo sem alavancagem. Então eu fico como um alerta aí, eu acompanho um pouquinho para ver como que nos próximos meses ele se comporta, se vai reduzir, se vai continuar aumentando. E infelizmente, né, isso daí é padrão de quase todos os fundos, não existe um detalhamento no relatório gerencial do que é cada item da despesa. Então a gente fica meio que de mãos atadas aí, só no percentual total, sem saber aonde está sendo empregado esse dinheiro, onde está sendo gasto. E obviamente que esse é um fundo que, se passar de 15 sem alavancagem, eu entro em contato ali com o RI, né, para entender. Então, vamos acompanhando aí, mas eu já sinalizei o meu alerta ali, a minha atenção
porque me chamou a atenção por não ter alavancagem. Tá? A alavancagem dele baixa. Aqui eu chamo de alavancagem, mas ele não tem dívida, né? Ele tem uma dívida indireta que ele coloca lá, que é um outro fundo que ele tem 100% das cotas, né? Que é o Enia Logística. Mas assim, diretamente dele, ele não tem dívida, a alavancagem é feita com dívida. Então aqui esse 165, 1,60 entra questão de contas ali correntes, né? As taxas, as despesas correntes do fundo que estão em aberto, é, elas entram ali reduzindo o PL e quando eu faço a conta dá essa alavancagemzinha baixa. Né? Mas é tudo coisa recorrente, coisa normal. Concentração. Não vejo nele uma concentração alta em nenhum dos quesitos que eu olho. Né? Pelo menos não que me preocupe. Né? E a vacância, ele reduziu aí de 9 para 8,8, que é um patamar que normalmente ele sempre fica nesse patamar de 8,8. Em maio subiu para 9 e já reduziu para 8,8 de novo. Então, como eu já citei, né, que eu sempre olho abaixo de 10, para mim ok, aí não me chama muito a atenção. Então, fazendo um resumo geral aqui dos indicadores, tem dois itens ali que chamam um pouquinho mais de atenção. O caixa, que já está próximo de uma normalidade, que eu vejo que é 2, né? E ainda assim, por mais que chama atenção, e é um fundo que não tem alavancagem em dívida própria, né? Não me preocupa tanto. E por fim as despesas, né? Que a gente fica naquele, tá abaixo do que eu considero ali como um limite aceitável. Então talvez daria para pôr até um ok. Só que, óbvio, vamos acompanhar, ver se aumenta isso daí para um fundo sem alavancagem, passar de 15, aí tá fora do normal. Então a gente segue observando aí. Mas nada preocupante, tá tudo bem tranquilo aí no fundo. Falando do relatório gerencial, também picotei algumas partes ali, também não tem muita coisa, né? Segue tudo bem tranquilo aí no fundo, sem muita variação, sem nada que chama muita atenção de um mês para o outro. Então a taxa, que eu sempre mostro, é a taxa 0,95 a 0,75. Ele tem um efeito cascata aí de acordo com o regulamento. Enfim, não é um percentual tão alto, ali abaixo de 1. Né? Eu até publiquei o último vídeo que eu publiquei, que foi do VISC. A taxa dele é 1,05. Eu já comentei que poderia talvez dar uma aumentada. Né? Então, creio eu que se ficasse em 1% aí estaria tranquilo. Então esse é abaixo, é ok também. Mas ele tem uma taxa de performance aí michuruca, né? Que tá ali para encher linguiça, né? Na minha opinião tinha que tirar isso daí, deixar sem nada de taxa de performance. Mas a gente segue aí, infelizmente colocaram isso daí só para encher um pouquinho de linguiça. Né? E comentários do gestor. Aqui tem um ponto importante que ele fala em relação ao resultado caixa, que é o resultado do fundo que caiu, né? A gente viu ali que caiu de 18 milhões para 15. Duas locações, as quais equivalem a 11%, 11,7%, foram prorrogadas por questões operacionais, as quais estão previstas para recebimento ao longo do mês de julho. Então, por exemplo, no próximo mês, certamente, se os locatários aí cumprirem todos com as obrigações, inclusive esses que prorrogaram, cumprirem também com os pagamentos, em julho a gente volta a ter um resultado mais alto ali do fundo. Né? Então, o que eu venho observando mês a mês? Né? O fundo acaba tendo um mês alto, um mês baixo, um mês alto, um mês baixo. Então, acho que ele tem inquilinos ali que de repente fica para se adequarem aí em questões operacionais, fica sempre, joga um pouquinho para frente um pagamento, aí depois paga pagamento junto, de um mês com o outro, enfim, deve fazer alguma lambança aí com esses pagamentos e traz essa característica para o fundo, né? Se vocês puxarem relatórios anteriores, vocês vão ver que um mês está bem alto, e outro mês outro mês está alto o resultado, outro mês cai, e fica nesse lenga-lenga.
Só que, né, óbvio que o fundo sabendo trabalhar com o resultado, fazendo uma reserva ali mensal nos meses que tem um resultado elevado, né, ele consegue manter um patamar ali saudável de distribuição mês a mês. E é o que o fundo faz. Né? Outro ponto que ele citou ali, a questão da vacância, então ele fala um pouco ali sobre as movimentações do período, né? Devolução de um módulo ali por um inquilino, cuja BL é 1943 metros quadrados, expansão do RG log no WTTP, com acréscimo tal de ABL, locação temporária de um módulo. Então ele teve uma devolução de um módulo, ele teve uma locação temporária de um outro módulo, enfim. Né? E no final do período, mesmo com esses movimentos de sai e entra a locação aí, a vacância do fundo encerrou o mês com 8,8. Né? Então está dentro ali dos 10% que eu comentei. E ele destaca ali também um outro item, que é uma venda, né, que ele comunicou por fato relevante. É uma venda de um ativo que é do NE Logistic FI, né, que é um fundo que ele tem a detenção ali total do fundo. E o ganho de capital estimado na operação é de 2,48 por cota do fundo, né? Então um ganho alto aí de capital. Né? A ser recebido conforme parcelas destacadas na página 9 desse relatório. Então, não vou nem trazer esse ponto. O que importa para nós é que houve uma venda, que houve um ganho de capital, a gente vai receber isso daí parcelado, né? Então é só ir acompanhando próximos relatórios gerenciais aí. E por fim, o resultado financeiro do fundo, né? Como eu citei ali, abril, por exemplo, dá para ver que foi baixo. A gente vê que ele não segue um patamar igual ou aumentando, né? Ele tem ali alguns altos e baixos. É por isso que eu comentei, né, ali antes. Tem inquilino que talvez fica passando o pagamento para frente e acumulando o pagamento e coisas do tipo para se adequar, né, contabilmente, operacionalmente. Só que para o fundo aqui gera essa questão desse resultado aqui que sobe e desce, sobe e desce. Mas o que é importante, que é o principal ponto, é a linha azul escura, né, que é a distribuição do fundo. Então a gente vê que ele segue um padrão aí bem legal de distribuição. Em nenhum momento ele reduz a sua distribuição. Ou ele segue em linha reta, ou ele aumenta. Né? Isso para nós cotistas é bem importante. E a gente vê o impacto que ele teve de resultado aqui no mês de julho, né? Caiu bastante a barrinha aqui de resultado no mês de julho, só que ainda assim ele elevou a distribuição para 0,70, enquanto ele estava pagando no último período 0,69, né? Então, assim, queimou bastante reserva aqui para poder pagar o 0,70. Agora no mês de julho, certamente ele acumula reserva. Então vamos acompanhar o próximo relatório para ver como que vem isso aqui. E por fim é isso, pessoal. Sem muito o que comentar do fundo, um fundo tranquilo aí na minha carteira, na minha visão, sem muita variação. Tem aqueles dois itens que eu citei que eu fico um pouquinho de olho, mas nada alarmante. E a gente segue aí. Bons investimentos para todo mundo. A gente está no mesmo barco, na mesma luta. Dá uma fortalecida no canal, segue o canal aí e curte aí o vídeo para incentivar, ok? Abraço a todos, bons investimentos.